Oi galera, tudo bem? Nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco das minhas primeiras impressões assim que eu cheguei em Londres. Para começar, eu vou falar da questão do transfer. Um dia antes eles me enviaram uma mensagem perguntando o endereço e a quantidade de malas que eu iria levar, e a gente também combinou um ponto de referência para se encontrar. Assim que eu cheguei no aeroporto de Gatwick, em Londres, o motorista ele já estava me esperando e ele me levou do aeroporto até minha casa de família. Eu fiquei super emocionado quando eu cheguei no aeroporto, e quando a gente começou a andar de carro pela cidade, eu vi que o sonho estava se tornando real. Então para mim foi uma parte muito emocionante. Eu também, assim que eu cheguei na casa, eu fui super bem recepcionado pela minha host family. Uns dias antes a gente já tinha entrado em contato para conversar, para combinar como que seria, que horas eu iria chegar. E assim, quando eu cheguei na casa, eles me explicaram as regras da casa, como que funcionava a dinâmica da casa, questão do café da manhã, jantar, para lavar roupa. E a chegada dos estudantes normalmente acontece aos domingos. Então assim que eu cheguei na casa, um outro estudante chegou comigo, e no primeiro dia a gente foi junto para a escola. A host family explicou qual que era o melhor caminho para ir para a escola também. E chegando na escola, a gente teve um dia de apresentação. Tinha muitos outros estudantes que também chegaram junto com a gente. Então, eles enviaram um e-mail combinando qual o horário que começaria essa apresentação. Aí, chegando na escola, eles levaram a gente até como um auditório. E nesse auditório eles passaram alguns slides, explicaram a dinâmica da escola, como funcionavam as aulas, o aplicativo da escola, a questão das faltas e todas essas questões que envolvem a parte acadêmica. Nesse primeiro dia também teve uma atividade de socialização para a gente conhecer uns aos outros, as pessoas que estavam chegando no mesmo dia que eu. E a gente fez como uma atividade de bingo, em que a gente tinha que encontrar as pessoas que, por exemplo, sabiam tocar um instrumento ou que tinham medo de escuro, e esses tipos de coisas. Então foi ótimo para mim, para eu conhecer novas pessoas e para eu me sentir mais confortável em um país novo, em um ambiente novo, e foi onde eu fiz os meus melhores amigos, foi nesse primeiro dia. A escola também realizou um tour em volta do campus, onde eles mostraram os principais pontos de Londres, porque a escola é localizada em Waterloo, que é super perto do Big Ben e da London Eye. Então eles mostraram pra gente esses principais pontos e também os comércios locais que têm parceria com a escola. Então tinha docerias, lugar para cortar o cabelo, restaurantes que eram parceiros da escola, que a gente como estudante tinha desconto, e foi super bom assim para se ambientar também, né? Porque ali começaria a rotina, a gente teria as necessidades, e foi incrível. Uma coisa que me surpreendeu logo de cara foi a questão da recepção da escola e a forma que eles fizeram tudo ser leve, e eu me senti o mais confortável e em casa possível. Em relação à questão do idioma no primeiro dia, eu não tive muitas dificuldades, porque eu fui para lá pensando que eu não sabia falar nada de inglês. Mas eu tinha uma base relativamente boa. Eu comecei no nível B2.3 na EF, então eu cheguei no nível assim muito bom, que é o intermediário. Essa questão do meu nível é avaliada da seguinte forma: uma semana antes do embarque eles enviam um teste no seu e-mail de 1 hora, e esse teste ele contém áudios, textos e também a questão da escrita. E chegando na escola, assim, no seu primeiro dia, eles fazem um teste oral, perguntando perguntas básicas. Esse teste ele foi feito com eu e mais uma pessoa. E nesse teste ela fazia perguntas básicas, por que você escolheu Londres, o que você esperava daqui, qual que é a sua bagagem de inglês, e esse tipo de pergunta. Em relação à comida de Londres no meu primeiro dia, todo mundo fala que a comida
do Reino Unido é a pior que tem, que não é gostoso, não é saboroso, mas em geral eu gostei bastante. Eu comi o fish and chips, que é batata frita e peixe frito, logo no meu primeiro dia, e eu achei bem saboroso. E também teve a questão da comida na Roche Femme, que eu comi coisas típicas também, que é batata, teve a salsicha deles também, né, e o feijão, que é um pouco doce, mas eu não tive problemas em relação à alimentação. Pra mim foi super de boa pra me acostumar. Em relação ao fuso também foi super tranquilo pra mim, pra me adaptar, e o caminho da minha acomodação até a escola foi um perrengue. Pra ir foi super tranquilo, eu consegui ir porque minha família tinha explicado, mas pra voltar, eu e o meu colega de quarto, a gente acabou se perdendo, porque o que acontece, em Londres, os trens eles mudam toda hora, e pra ir pra escola, o trajeto é aproximadamente de 1 hora, a gente pega um ônibus e depois um trem, e ele para em Waterloo, que depois disso é só ir caminhando, é bem rapidinho. Mas pra voltar, a gente ficou um pouco perdido. A gente acabou pegando o trem errado, eu e ele. Mas no final, a gente acabou perguntando para as pessoas como que funcionava a questão do transporte público. E um senhor falou pra gente de um aplicativo que dava para usar, que auxiliaria, porque ele mostrava com precisão o horário dos trens e em que plataforma o trem você teria que pegar o trem. E no final do meu dia, chegando em casa, assim que eu deitei na cama, eu liguei para os meus pais, contei tudo, como que foi essa experiência do meu primeiro dia. Confesso que bateu um pouco de saudade de casa. Também teve uma questão assim de se sentir um pouco sobrecarregado, porque você fica o dia inteiro falando uma outra língua. Então, chegou até na hora que eu fui ligar para eles, eu acabei confundindo algumas palavras, porque eu lembrava das palavras em inglês, mas não lembrava em português, e isso foi bem engraçado, um momento bem engraçado. Chegar em um país novo, com uma língua diferente, foi desafiador, mas também muito libertador, e é aqui que eu me despeço de vocês. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais da experiência na escola, no ambiente escolar. E é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.